2021, o Congresso discutiu um processo de reforma do sistema eleitoral brasileiro que previa o voto distrital. Você sabe o que é o voto distrital? Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre o que é o voto e aí você vai pensar se você prefere o voto distrital ou o voto que tem na atualidade. Eu sou a Karina Magalhães e aqui no canal a gente fala de história de um jeito simples para você entender tanto o passado quanto o presente. O sistema do voto distrital é muito simples, é o sistema para compor o poder legislativo, então deputados e senadores. E ele funciona basicamente da seguinte forma: o processo eleitoral é feito baseado em distritos, que são regiões eleitorais. Então o Brasil seria dividido em várias regiões eleitorais baseada no número de eleitores e cada uma dessas regiões escolheria o seu candidato para representá-la no poder legislativo. Isso significa que dentro desse distrito, o candidato mais votado seria o eleito. Muito se discute se esse seria o voto ideal devido a alguns pontos positivos e outros pontos negativos. Vamos aos pontos positivos. O ponto positivo número 1 seria a maior representação da localidade. Como o distrito eleitoral é uma região menor, essa pessoa teria uma maior apropriação das demandas, dos problemas dessa região e ela representaria de uma maneira mais efetiva essa região dentro do legislativo. O segundo ponto positivo do sistema distrital seria a redução do custo das eleições. Como aquele candidato está concorrendo às eleições em um espaço menor, ele teria menor custos de viagem, das propagandas eleitorais. A diferença, por exemplo, hoje o candidato a um deputado federal por Minas Gerais, ele tem que fazer uma campanha em Minas Gerais inteiro. E se fosse no voto distrital, ele seria um candidato apenas de uma região eleitoral e nessa região que ele focaria suas atenções, reduzindo o custo das eleições. O terceiro ponto positivo do voto distrital é a redução do número de partidos. No voto distrital, o candidato mais eleito, ou seja, que ele recebeu diretamente o maior número de votos, é que conquista a vaga no poder legislativo. Hoje no Brasil, o voto é proporcional e por legenda, ou seja, as vagas legislativas elas não são necessariamente aos candidatos mais votados, e sim a quantidade necessária de votos obtidas pelos partidos. Então, muitas vezes são criados partidos para que esses partidos consigam eleger os seus representantes. Eu falo com muito mais detalhes sobre o voto proporcional no Brasil num vídeo aqui do canal que eu vou deixar linkado para vocês. Mas e quais seriam os pontos negativos do voto distrital? Como o voto distrital ele é baseado no maior número de votos, alguns cientistas políticos argumentam que o voto distrital favorece sempre aqueles candidatos mais famosos. Então, os candidatos que têm maior poder econômico, maior poder de mídia, maior exposição pública, eles seriam constantemente eleitos e isso desfavoreceria o processo de renovação do poder legislativo. O segundo ponto negativo do voto distrital seria um certo desperdício de votos. Ou seja, teríamos candidatos às vezes muito bem votados numericamente, mas como eles não foram os mais votados nos seus distritos, eles não seriam eleitos. E às vezes alguns candidatos em outros distritos recebendo uma menor quantidade de votos e mesmo assim sendo votados. Vamos pensar, um candidato no distrito A, o segundo mais votado, com 8.000 votos. Ele foi o segundo mais votado, o voto é absoluto, ele não vai ser eleito. No distrito B, o mais votado obteve apenas 5.000 votos. Mesmo sendo um número menor do que 8.000 votos, esse candidato será eleito. O terceiro ponto que se levanta acerca do voto distrital é como esses distritos são formados. O critério geralmente é número de eleitores. E pensando na nossa desproporção demográfica, o Brasil não é culpado de uma mesma maneira, com a mesma quantidade de pessoas em todas as regiões, pode acontecer de que um distrito tenha uma dimensão territorial gigante e outro distrito uma dimensão menor. Vamos pensar, o estado de São Paulo, um estado extremamente populoso. A gente vai ter distritos que têm uma população muito significativa num espaço menor e a gente pega o estado de Goiás, a gente vai ter um distrito enorme em questão de territorial para ter a mesma quantidade de eleitores desse distrito de São Paulo. Por isso, um candidato distrital de São Paulo ele tem que resolver uma região pequena e o cara de Goiás uma região gigante. Isso seria uma desproporcionalidade das tarefas e os representantes dos distritos. E o último ponto que se levanta como negativo do voto distrital seria o excesso de regionalismo.
Esse deputado e esse senador seria o representante de um distrito e às vezes ele ficaria muito focado nas demandas específicas desse distrito e as pautas nacionais, como educação, saúde, elas poderiam ficar desprivilegiadas. Vários países do mundo adotam o voto distrital, como o caso do Reino Unido, dos Estados Unidos e no caso da Alemanha. A Alemanha, ela é uma espécie de misto. Ela parte do Congresso da Alemanha, do Parlamento alemão, é por voto distrital e parte por voto proporcional na legenda, como funciona no Brasil. Mas, no entanto, o que se discute no Brasil é a formação de um distrito muito maior. Por isso, ficou conhecido como o projeto do distrital. Na maioria dos países que o voto distrital é adotado, as regiões elas são menores, elas são regiões pequenas até mesmo dentro de cidades. Mas no Brasil, os distritos seriam os estados. Então, Minas Gerais seria um distrito, São Paulo seria um distrito e os representantes mais eleitos nos estados seriam os representantes no Congresso Nacional. Esse tipo de sistema em que o estado inteiro é um distrito só, ele é pouquíssimo usado no mundo. Um dos países que utiliza é o Afeganistão. Eu levantei nesse vídeo os pontos principais, tanto positivos quanto negativos, do voto distrital. Agora cabe a você escolher qual que você prefere. Deixa aqui no comentário qual você prefere, o proporcional ou o distrital.